Bom dia, bem-vindos a mais um Alerta que a gente se entende, em parceria com a Biblioteca de Escola de Beatriz. Hoje com a professora Fátima Guimarães, que leciona a disciplina de Moral há 25 anos. Olá, professora. Olá, bom dia, Simão e Andreia. Bom dia. Então, professora, costuma ler? Sim, leio bastante. Sempre gostei muito de ler desde criança. Quando andava no primeiro ciclo, a minha professora primária incutiu-nos esse gosto pela leitura e desde então foi sempre uma das minhas paixões. Ler tornou-se um hábito, gosto muito de ler, sempre gostei. E quando era mais nova, quando era até da vossa idade, nessa altura nós não tínhamos assim acesso à internet, telemóveis ou a outros dispositivos que vocês hoje têm, não é? E então a leitura era um escape que nós tínhamos e até era assim um ato de ousadia, pois através da leitura nós descobríamos coisas novas, outras realidades, outras culturas, que sem isso nós não conseguíamos, nem sabíamos que existiam, não é? E para além disso, ler ajuda-nos a refletir, a conhecer o mundo, mas também ajuda-nos a conhecermos a nós próprios. E o que gosta de ler? Assim, eu gosto de ler quase tudo. Gosto de ler notícias, jornais, revistas, romances, contos, livros, histórias. Enfim, gosto de ler um pouco de tudo. Mas porque acho que a leitura que nos dá muito. E às vezes, quando estamos a ler, lemos aquilo que nós entendemos que precisamos, mas também lemos muitas às vezes estamos a ler coisas que nem sabíamos que precisávamos de ler e que nos vêm assim parar às mãos. Costumava ler em criança? Sim, lia bastante e como já referia, esse gosto veio pela minha professora do primeiro ciclo. É claro que naquela altura não tínhamos acesso àquilo que vocês têm hoje, não é? Não tínhamos bibliotecas, não existia aquela sensibilidade para oferecer livros como hoje, e em casa também não tínhamos muitos livros e os poucos que existiam, às vezes eu relia-os várias vezes. E quando recebia às vezes o livro de português no início do ano letivo, lia logo os textos todos do livro de português, porque adorava ler. Vocês estão-se a rir, mas era verdade. E era interessante. E depois também a professora emprestava-nos, e depois nós íamos para as aulas, recontávamos as histórias uns aos outros. Era sempre muito interessante. E aquelas aulas eram sempre muito divertidas e motivadoras. Eu gostava imenso. E ouvia histórias na sua infância? Sim, claro que sim. Olha, a minha mãe e a minha avó eram ótimas contadoras de histórias e então, como já vos disse, não tínhamos aqueles recursos que vocês têm hoje, telemóveis, televisão existia, mas não dávamos grande importância. E então, à noite, e principalmente no inverno, em que os dias eram mais pequeninos e as noites maiores, distraíamos à noite ali a contar histórias e a conversar sobre elas. Não, era engraçado. E assim, em família, à noite era. Assim, em família, à noite era. Fazíamos os trabalhos de casa, depois rezávamos o terço em família e no final estávamos ali a conversar, a contar histórias e a falar sobre elas. Professora Fátima, houve na sua vida alguma história particularmente marcante? Assim que tenho ouvido ler? Sim. Sim, claro. Como digo, as histórias que mais recordo que a minha mãe contava e a minha avó, olha, era a história da carochinha, a da formiguinha da cigarra, que a cigarra passava a vida a cantar e a formiga trabalhadora, e é interessante que estas histórias tinham sempre uma componente pedagógica, que a gente conversava, era preciso trabalhar, é verdade. Mas havia uma que nós gostávamos imenso, que era a história da raposa e da águia. E porque é que nos marcou? Porque era uma história divertida, porque era com animais, nós éramos pequenos e gostávamos, e depois havia aqui uma parte pedagógica que a minha mãe sublinhava sempre. É que elas eram amigas e eram muito diferentes, os dois animais, e então elas convidavam-se a comer na casa uma da outra, mas tentavam servir a refeição num sítio para que a outra não pudesse comer. Então a águia, que tinha o bico comprido, servia a refeição numa tigela, que era para a raposa não conseguir comer. E a raposa fazia ao contrário, servia num prato, que era para aquela com o bico. E depois nós ríamos, e claro, depois não queríamos ir para a cama e ficávamos ali a conversar e a brincar. Mas é uma história que me marcou-me bastante. Que já não gosta mais de ler?
É assim, eu gosto de ler quase tudo, como já disse, mas se tivesse de escolher assim um género, é o romance ou livros históricos. É assim, já estão a ver, eu gosto de ler tudo, vocês disseram um livro, já disse dois. É assim, gosto de ler romances, pois é aquelas histórias muitas vezes reais ou fictícias, são aventuras que nos levam a imaginar, a viajar, não é? A sentir, utilizamos todos os sentidos e esses sentidos ficam alertas e através dessas leituras aprendemos muito, não é? Há algum livro que aconselhe aos jovens da nossa idade? É assim, há vários que eu gostaria de aconselhar, mas na verdade nem vou dizer um, eu digo, leiam bastante e leiam aquilo que mais gostarem. O ler é que é importante, porque a leitura, a par de outros interesses que vocês têm, e não só fundamentalista, relativamente às novas tecnologias, pois também gosto muito e dá muito jeito, mas nada substitui uma boa leitura e o poder transformador que essa leitura pode ter em nós. Experimentem ler, seja o que for, comecem a ler e vocês vão ver que vão gostar. Professora Fátima, gosta de contar histórias? Gosto de contar histórias e também as conto, não é? Aos meus alunos, aos meus filhos, quando eles eram mais novos, porque acho que é importante, através de uma boa história, ensinarmos muito e com os exemplos. E quando os meus filhos eram pequenos, claro, que também lhes contava como tinham feito comigo, não é? E então, só que às vezes, claro que a minha mãe e a minha avó tinham muito tempo, não trabalhavam em casa, claro, mas hoje em dia é diferente, não é? O tempo é difícil. E quando os meus filhos eram mais novos, então eu dizia-lhes: vão então para o quarto e escolham lá um livro para eu vos ler. E eles lá iam, selecionavam uma ou duas histórias. E então eu já às vezes ia cansada e dizia-lhes assim: está bem, hoje posso-vos contar uma história da minha cabeça? Como contavam a mim sem livro, vamos lá fechar os olhos. E sabem qual era a história que aparecia? A da raposinha da águia. E lá lhes contava. Claro, naquele dia resultava, no outro dia lá tinha que ler as histórias deles. Mas gosto muito de ouvir e contar histórias. Professora, acha importante ouvir e ler histórias? Sim, claro, por tudo aquilo que já disse, acho que é muito importante ler, porque trabalhamos muitas competências sem nos apercebermos, de leitura, de compreensão e outro tipo de competências, porque a leitura, para além de ser um ato lúdico, é também muito educativo, não é? E depois ouvir, porque todas as competências que eu já disse e que já foram referidas, para além disso, quando ouvimos, também trabalhamos a criatividade, a imaginação, e são aspectos importantes do conhecimento. Costuma reler os livros que lê ou que já leu? Sim, claro, eu gosto tanto de ler e quase todos eu gosto de vez em quando de revisitá-los, de vez em quando. Há certas personagens, certas histórias de livros que a gente lê e que de vez em quando nos vêm assim à cabeça e então eu gosto de revisitá-los e de reviver essas histórias. Assim, de repente, alguns livros que eu gostaria de ler, olhem, por exemplo, é o Memorial do Convento e o ensaio sobre a cegueira de José Saramago, e é interessante porque este ano comemora-se o centenário deste grande escritor, que foi Nobel da literatura, e eu gosto muito de ler os livros, para além de outros, não é? Foquei estes, mas poderia focar outros. Na sua opinião, qual é o melhor lugar para ler? É assim, eu como gosto de ler, qualquer bocadinho que eu tenha, leio, ando sempre com um livro. Ou no carro, quando ficava à espera dos meus filhos, mas assim, o sítio que eu gosto mais de ler e que me dá mais prazer ler é na praia. Na praia, porque temos um barulho de fundo muito relaxante e que nos ajuda a entrar nas histórias e a pegar naquela história e a fazê-la mesmo um ato importante e significativo para nós. Se você não escolhesse a praia, mais ou menos qual outro sítio que Outro você sítio? poderia querer com pouco barulho? Sim, Mais ou menos. claro. Há outros sítios que eu gosto de ler, por exemplo, num dia de inverno,
assim frio, e estar em casa à lareira, assim com um cobertor pelos joelhos, assim a ler um bom livro, também é um ótimo lugar que eu gosto e que muitas vezes acontece quando eu tenho possibilidade. Professora, já que estamos neste contexto, você pode nos ler um pequeno excerto, um livro que considere fundamental? Bem, o livro que vou partilhar com vocês é um livro de Susana Tamaro e que se intitula Vai Aonde Te Leva o Coração. Foi um livro que me marcou e que eu de vez em quando gosto de reler. E então o excerto que eu escolhi para partilhar com vocês foi o seguinte: tem cuidado contigo. Sempre que, à medida que fores crescendo, tiveres vontade de converter as coisas erradas em coisas certas, lembra-te de que a primeira revolução a fazer é dentro de nós próprios. A primeira e a mais importante. Lutar por uma ideia sem ter uma ideia de si próprio é uma das coisas mais perigosas que se pode fazer. E quando à tua frente se abrirem muitas estradas e não souberes a que has de escolher, não metas por uma ao acaso. Senta-te e espera. Respira com a mesma profundidade confiante com que respiraste no dia em que vieste ao mundo, e sem deixares que nada te distraia, espera e volta a esperar. Fica quieta, em silêncio, e ouve o teu coração. Quando ele te falar, levanta-te e vai para onde ele te levar. E foi este então o pequeno excerto que eu quis partilhar e que eu gosto muito, muito, muito de reler de vez em quando e até de partilhar estas leituras com os meus alunos. Muito obrigado, professora, pelos seus conselhos e por ter partilhado connosco as suas ideias. E até um próximo Alera que a gente se entende. Muito bem, obrigada também.